Yeah. Olá, comunidade Revelare, tudo bem? Estou eu hoje aqui, Leine Costa Martins, com a Michele, e nós vamos conversar um pouquinho hoje com vocês sobre concorrência. Vou deixar ela se apresentar para a gente poder começar o nosso bate-papo, que, pelo que eu vi, muito esperado por todas nós, né? Oi, meninas! Eu sou a Michele, sou a proprietária da loja Equilíbrio e estou aqui hoje para bater um papo com a Leine a respeito da tão temida concorrência. E ela parece ser tão difícil, né, para a gente, mas se nós pararmos para pensar, ela nos ajudar no dia a dia se nós soubermos usar ela a nosso favor, né, Michele? Isso. Com o tempo eu aprendi que a concorrência não é ruim. É uma coisa boa, porque Isso ela mesmo. faz a gente, como se diz, tirar a bunda do sofá. Isso, a gente ver as coisas de outra forma, e ao invés de ficar pensando só na concorrência, né? Exatamente. Então, assim, hoje eu queria começar falando para vocês que quando a gente pensa em concorrência, nós não podemos olhar para ela como sendo algo que vai me atrapalhar ou vai me impedir de crescer, mas a gente tem que olhar para ela como sendo algo que eu vou ter para entender que eu não vou fazer como ele está fazendo e como eu posso me diferenciar dentro daquilo que eu faço, que é algo que a Michele faz bem, né, Michele? Faço. Hoje eu faço. Conta pra gente como que foi descobrir isso e conseguir se diferenciar aí da concorrência a ponto dela, mesmo que ela está ali presente, mas não é algo que te atrapalha hoje a fazer o que você faz. Não, hoje a concorrência ela não me atrapalha. Eu não fico olhando muito para a concorrência, porque o concorrente tem há vários anos, né? Desde o início de tudo tem concorrente. Então, o que eu penso sobre a concorrência? Ela está ali, a concorrência é desleal, a pessoa começa vendo que você está indo bem no seu negócio, de repente a pessoa começa a pensar, vou abrir uma loja ali. Na verdade, o que ela quer é uma fatia do seu bolo, né? Isso. Então, aí ela começa a colocar uma loja até mesmo de frente, coloca um produto igual ao seu. E aí o que acontece? Eles começam a brigar no preço. E aí acaba que quem vai ganhar dinheiro? Ninguém ganha, né? Ninguém ganha dinheiro. Porque a empresa é feita para dar lucro, Exatamente. Né? Uma empresa que o empresário fala que ela não dá lucro, não é para dar lucro, não faz empresa, sentido você né? ter, ué. É uma instituição de caridade, é uma ONG, né? Mas menos uma empresa, é verdade. Menos uma empresa. É verdade. Então, assim, mas a pessoa que está ali começando e está provocando essa concorrência, o que ela quer é entrar no mercado. Só que ela indo com preço menor, ela não vai conseguir se destacar. É questão de tempo ela se manter no mercado. Porque por trás ali tem todo um aparato ali que você precisa manter. Tem funcionário, tem aluguel, tem investimento. E se você ficar colocando os seus preços, né, ficar brigando ali entre si e ninguém ganhar dinheiro, o que vai acontecer? Os próprios empresários, eles queimam aquele lugar ali, aquele local que podia crescer, né? Não, eles queimam. Por quê? Vendem a mesma coisa, fica brigando no preço. E no final da história ninguém ganha dinheiro. Ninguém ganha. E quando essa concorrência vai muito para essa linha do preço, ela massacra todo mundo, né? Todo mundo. Se o empresário, né, a empreendedora parar para entender e observar isso, mesmo que ela entre para fazer concorrência num espaço, por exemplo, shoppings, o que mais tem é concorrente. Se você entrar em qualquer tipo de shopping, o que mais tem é gente vendendo coisas parecidas com o que você vende, né? Estilos parecidos, mas se você prestar atenção nos detalhes, o estilo nunca é o mesmo. Não é. Tem sempre um detalhe dentro da loja que se destaca mais que a outra e todos vendem. E todos têm público, né? Mas quando elas partem para a questão do preço, que é o que você estava falando, aí você começa a rotular. E o cliente fala assim, não, eu vou em tal lugar porque lá eu só compro barato. Aí a pessoa não vê qualidade, não vê diferenciação, não vê aquilo que pode ser valor agregado, que é o que a gente precisa trabalhar dentro do nosso produto, né? Exatamente isso que eu ia falar. Quando a pessoa vai por esse lado do preço e quer ficar concorrendo, porque esse concorrente ele só fica de olho em você ali, né? Ele fica te copiando, ele fica vendo o que você vai trazer e vai trazer também. Se você colocou R$10, ele vai colocar 8. Enfim, ele perde a oportunidade de estar agregando valor
não só no produto, como no ambiente. Como que ele vai contratar os melhores vendedores? Como que ele vai investir no time dele? Ele não tem lucro. É isso mesmo, porque assim, se não tem o lucro, de onde você vai tirar para poder investir, por exemplo, em inovações de tecnologia? Porque os telefones, por exemplo, hoje em dia a gente vende online. Então, a venda online tem que ser algo que está na sua mão. Ou tem que ser um tablet ou tem que ser um celular. Também não pode ser um celular muito simples, porque ele não vai aguentar, principalmente quem trabalha com imagem, né? Moda, beleza, estética, esses nichos que envolvem muitas fotos, não só conteúdo, só informação, ele não vai durar muito tempo. Então, se você não tiver dinheiro... Ele precisa ter uma câmera de qualidade para você fazer uma foto legal. Porque o vendedor hoje que usa isso a favor dele, essa mídia, ele se destaca, né? Ele consegue vender mais. Então, até para isso, você precisa ter dinheiro. Então, se você entra na concorrência do preço... Você não vai ter. Acabou, né? E outra, pessoa que vai muito para essa linha de preço, como que ela vai crescer se ela não tem o retorno? Ela não tem. Ela fica limitada, Ela né? fica limitada todo o tempo. Vai trocar coleção, e aí? Aí você entra na loja da pessoa, a pessoa está com menos roupa, está com menos... Né? Porque ela vai ter que começar a reduzir, porque não tem como. Então, o concorrente não adianta. Se você ficar olhando para concorrente, você não vai para frente. Então, o certo seria a gente pensar, eu preciso olhar para dentro do meu negócio, não que eu não enxergue a concorrência. Até sei que ela está lá, sei que ela existe, sei que ela faz parte do meu negócio, mas ela não pode ser meu foco de atenção. Não, de forma alguma. Ela está ali, eu sei que está ali e eu não vou dar espaço para ela. E aí, quando a gente sai do foco da concorrência, entra para dentro do foco da empresa, a gente descobre a quantidade de coisas que a gente tem para melhorar, né? Aí nós vamos para a linha da gestão. Exatamente, gestão. E a gestão é tanto você gerenciar melhor a sua concorrência no sentido de entender que ela não te atrapalha. Em algum momento ela pode te ajudar a crescer, porque você começa a ver que você está fazendo bem e muito melhor que ela, né? E olhar para o mercado, né? E olhar para o mercado. Quando eu falo assim que a concorrência é boa para a gente, de fato é. Porque eu tenho que estar um passo à frente dela todo o tempo. Uhum. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que arrumar estratégias para poder sair na frente. Uhum. E quando ela chegar a me copiar, eu já estou em outra coisa. Então, é assim que eu trabalho hoje. E é assim que tem dado certo para mim. É porque o tempo que você levou para entender aquilo ali e colocar em prática, a pessoa também vai ter que fazer até chegar lá. Mas enquanto ela está fazendo isso, já está andando mais à frente já tô lá ainda. Na frente. Então, a concorrência ela tem que ser vista como um ponto de atenção, mas ela não pode ser a maior importância para você. Não. Porque eu já vi muitas empresas quebrarem de tanto prestar atenção no que o concorrente está fazendo, né? Que fica assim, nossa, fulano fez isso, eu vou fazer também. Fulana fez isso, eu vou fazer também. Ah, ela baixou o preço, eu vou baixar também. Ah, agora ela está fazendo uma promoção, eu vou fazer também. De repente, vocês estão fazendo a mesma coisa, dividindo o público e não dividindo nada, né? Porque ele vai lá e compra só aquilo que você está trabalhando e vai embora. Você não faz a fidelização desse cliente, né? Não faz. Outra coisa também que eu prezo muito lá na empresa é a excelência. Eu acho que os meus funcionários têm que ter a excelência de organizar a loja. Tem que ter a excelência no atendimento, que não é só o valor. Hoje não é só o valor que o cliente procura. Quando ele te procura, não é só pelo valor. Então, ele também te procura pela excelência. Hoje, todo mundo quer ser bem tratado. Hoje, todo mundo quer ter uma atenção melhor. E aí? E não é só presencial, né, Michele? Não inclusive na parte online. Exatamente. Ela quer entender que a pessoa está presente, ela está dando uma atenção para ela e ela está respondendo conforme ela vai questionando ou mostrando as dúvidas. E isso traz para ela uma experiência de atendimento e de vendas superior, né? Exatamente. E às vezes a concorrência não consegue acompanhar se ela não tem nem margem para trabalhar esse tipo de... É o que eu falo, não tem. Como que ela vai investir em excelência de quê? Na sua própria gestão, no seu próprio conhecimento? Não, ela está focada ali em ver só o que você está fazendo. Exatamente. Né? Então, a gente tem que investir na gente, no curso, em gestão de pessoas, investir no nosso time, na nossa empresa, tecnologia. Então, né? Se a gente parar e olhar, se a gente parar e ficar olhando só o que o seu vizinho está fazendo, você não vai fazer nada. Não vai fazer nada, exatamente. Não vai fazer nada. Porque aí o seu vizinho passa a ser uma referência. Uma referência. Aí você passa a olhar um mundinho
e esquece do mercado, né? Porque o seu foco está tão de ficar olhando o que o meu concorrente está fazendo, eu não posso ficar para trás, você esquece de olhar para o mercado e ver o que está chegando de novo dentro daquilo que eu trabalho, no meu nicho de mercado. O que está chegando de novo de tecnologia que vai melhorar aquilo que o meu cliente vem buscar dentro da minha loja, seja de roupa, estética, qualquer área que for, né? Ferragista, não importa a área que você atua. Importa. Se você não estiver atento para o seu mercado, fica para trás, né, Michelle? Fica muito para trás. E, assim, a gente tem que estar saindo da zona de conforto todo o tempo. Zona de conforto. Essa zona de conforto é um negócio impressionante. As pessoas falam, não, mas do jeito que está indo para mim aqui tá bom. Não, o concorrente está ali, é só eu não fazer, não deixar ele passar na minha frente. De qualquer forma, você está focado nele. Porque você está na sua zona de conforto de não sair da mesma linha que ele para poder continuar, né? É mais ou menos isso. É bem por aí. Não, e tem a tal da concorrência desleal, né? Sim. Nossa, essa concorrência desleal é terrível. Gente, como que você lida com ela, Michelle? Olha, é bem complicado, porque hoje o que eu faço? Eu produzo o meu material para venda, né? Eu contrato modelo, tem locação, tem a fotógrafa, tem qualidade das fotos, tem tudo. Às vezes o seu concorrente usa até a sua própria foto para poder vender o mesmo produto? Não. Produto inferior. Isso é muito triste, né, Michelle? Então, porque a pessoa não percebe que ela está perdendo a identidade dela, né? Exatamente. Porque qualquer um que vê sua foto vai saber que é uma foto produzida pela sua empresa. Exatamente. E aí, o que a pessoa faz? Vai lá, pega a sua foto, vai tentar vender lá com o produto dela. Mas e aí? E para mim, assim, antes eu ficava bem nervosa com isso, não vou negar. Hoje eu não me importo. Porque enquanto ela tá... Eu fiz hoje para ela pegar minha foto para usar na próxima semana que vem eu já estou com outra. Outras peças, outras fotos, outras novidades. E ela está usando a minha foto ainda da semana passada, da retrasada. Então, ela está um passo atrás. Ela vai sempre estar atrás, sempre atrás. Então, por isso que não é interessante você ficar de olho na concorrência. Não. E sim dentro do seu negócio. Dentro do seu negócio. Do seu cliente, né? Porque tem muita gente que não ouve nem o cliente, né? Ele fica tão preocupado com a concorrência que o cliente está te falando para ele assim, nossa, eu vim aqui para buscar tal coisa, você não tem. Aí, mas você está preocupado que o seu preço da peça X que tem no mesmo concorrente tem que estar menor do que a do concorrente. E esquece de ouvir que o cliente está falando para você que ele foi buscar determinados produtos que você tinha antes e agora não tem mais. Não tem mais. Então, quer dizer, além de eu estar perdendo venda aqui, né? Porque está ganhando ou não ganhando nada para poder competir preço e perdendo cliente que veio buscar algo diferente. Aí a sua identidade vai ficando perdida, Vai ficando perdida. Exatamente. E, assim, o concorrente ele não consegue te acompanhar quando ele não tem identidade. Ele não consegue. Por quê? Você tem um público-alvo, você já descobriu o seu público, você já descobriu o seu nicho, né? O que você vende, o que você não vende. Eu, por exemplo, tem cor que eu não gosto e que eu não vendo. Tipo, o amarelo é uma cor que eu não gosto, eu não uso. E é incrível, não adianta eu colocar amarela na loja que também não vende. Então, você não vai achar uma peça amarela lá na minha loja. E aí, então, assim, é uma identidade minha. Então, assim, você descobrir isso é muito importante. Mas aí a outra pessoa tá lá, o fornecedor tem 4 cores. A Michelle levou tal, então também vou levar. Mas eu não levei o amarelo. Aí ela compra amarelo. Talvez ela também não vende. Não vende aí. Como que ela vai saber? Como ela não olha para dentro do negócio dela para saber o que está vendendo e o que não está vendendo e está olhando só para o concorrente, ela acaba comprando coisas que o concorrente compra e depois ela se vê com aquela mercadoria parada ali, né? Parada. E isso vale para qualquer negócio, né? Porque a gente está falando aqui de moda, mas é bem estendida essa área aí de concorrência. E é tão interessante que se a gente for ler aí algumas leituras voltadas para venda, para mercado, você vai ver que a concorrência é importante ser vista, mas ela não pode ser o seu ponto maior de atenção, ela não pode ser algo que você corre atrás o tempo todo, ela não pode ser seu foco de atuação. Então, você tem que procurar estratégias próprias, né, Michelle? Exatamente. Que é o que você tem feito nos últimos anos. Isso. Exatamente. Vou atrás de novidades, vou atrás de tecido diferenciado, saio da mesmice. Eu compro tal peça, vou continuar. Não, aquilo lá eu compro 1, 2 vezes, acabou, passou, vamos para outra coisa. Novos fornecedores. Então, assim, é bem extenso
essa nossa área. O que a gente tem que fazer é ir, movimentar. Não deixar aquilo ali ficar parado ali, ficar esperando a pessoa ir crescendo ali, pegando o espaço, né? Não, você já está no espaço. Como você me disse uma vez, né? Chegar lá no topo é fácil, mas manter lá não é nada fácil. Não é mesmo. Não é. E aí as pessoas É acham lá que a gente tem que trabalha chegar. mais ainda. Sim. Todo mundo acha que tem que chegar lá, mas o pessoal não entende que quando você está lá, se você não monitorar, se você não se vigiar, não se preparar, as oportunidades vão vir novamente e você não está pronto para elas. Não está pronto. Aí você tem um sentido contrário, que é de queda. Porque às vezes você ficou muito olhando para o lado e esqueceu de continuar olhando para aquilo que você já fazia. Ou e acha melhorando, assim, não, né? agora tá bom. Né? Tem muita gente Nossa, essa fala agora né? tá bom. Tem muita gente que chega lá no nível lá e fala assim, não, agora tá bom. E aí começa a deixar de lado a empresa, começa a trabalhar menos, e aí vai desmoronando tudo, gente. Aí o negócio anda para outro caminho, Anda né? para outro caminho. Aí, de fato, a concorrência vai atrapalhar você. Vai atrapalhar. Vai chegar, vai conquistar o espaço dela, porque ela tá ali, né? Como ela estava lá atrás, mas ela continuou trabalhando. Então, ela vai começar a ganhar espaço. Teve uma época que eu trabalhava numa multinacional e aí eu falava muito para as pessoas, nossa, mas eu me esforcei tanto, eu queria tanto chegar lá, tudo bem que era um lugar onde eu era empregada, né? Hoje eu sou empreendedora. Mas se você olhar, o pensamento é o mesmo. Aí eu falava assim, nossa, fulano pegou meu lugar. Nossa, fulano passou na minha frente. Aí um dia eu escutei de uma pessoa falando assim, Leide, ninguém pega o lugar de ninguém. O que acontece é que você deixa espaço. Quando você deixa espaço, alguém vem e ocupa. A concorrência é a mesma coisa. Então, se você fica muito preocupado com a concorrência e esquece de manter o seu espaço abastecido e continuar caminhando na crescente, as pessoas vão chegar e tomar o espaço que você está deixando ali pendente. Então, na verdade, ninguém toma lugar de ninguém. O que elas fazem é ocupar um espaço que alguém deixou. Vago. Né? Então, a concorrência ela tem que ser lembrada, mas ela não pode ser o seu foco central. Eu estou falando isso aqui já tem um tempinho, mas é porque é muito verdadeiro isso, é muito sério. A gente perde muito tempo olhando para o outro e esquecendo de nós mesmos. E aí você deixa de gerir seu negócio, você deixa de gerir as pessoas, você deixa de investir na empresa, você deixa de olhar para o seu preço, né, Michele? Que é outra coisa. Exatamente. Porque a gente fica tão incomodado com a concorrência e esquece, será que o meu preço está adequado àquilo que eu ofereço para o meu cliente, que é uma experiência diferente, um produto diferente, um tecido diferente, parceiros diferentes. Então, tudo isso tem que estar agregado. E quando o cliente percebe, ele paga o valor que você oferece. Ele paga. E, assim, você tem que ter essas, assim, inúmeras variedades. O seu concorrente, ele é limitado. Ele é limitado. Ele começou ali limitado. Ele começou só com o que você tem. Mas se você tem variedade, pronto, você já está sobressaindo. Você já está um ponto na frente, né? Ou mais, dependendo da situação, né, Michele? Olha, eu já recebi vários feedbacks de clientes, né? Elas me chamam e falam assim, e agora, tipo de interior, né? Agora fulana achou sua loja, agora está comprando as mesmas peças e está colocando mais barato. Vou ter que parar de comprar de você. Já ouvi isso demais. Aí eu pego e falo assim, olha, eu acho que o que você tem que fazer é comprar mais variedades. Você pode continuar comprando de mim, mas você tem que aumentar o seu leque aí. Aumenta o seu leque, porque assim, não adianta a pessoa vir querer me ameaçar, para de vender para fulano. Como que eu vou fazer isso? O mercado é aberto para todo mundo, aberto, né? Não tem como assim como você vai e compra em alguns parceiros que vendem para outros, você não pode falar para ele assim, não vende. Não vende, não tem como. Eu tenho que trabalhar dentro do meu negócio, que é o que você faz, vou lá, compro em alguns lugares que outros compram. Mas eu trabalho dentro de uma empresa diferente. E é aí que você se destaca, certo? Exatamente. Eu não tenho só aquela mercadoria. Então, eu tenho outras. Olha, vamos levar umas coisas diferentes agora. Semana que vem já tenho mais novidades. Então, assim, o que eu sugiro para elas? Compra toda semana. O seu concorrente não vai comprar toda semana. Então, compra um pouco agora. Compra semana que vem. Compra na outra. Então, você vai ter uma variedade aí. Então, se ele tiver 1, 2 roupas ali igual a sua, tá tudo bem. Está tudo bem. Você tem várias. Porque os estilos podem ser parecidos. Porque, por exemplo, na moda tem as estações do ano que vocês fazem as coleções, certo? Sim, certo. Então, se você pensar estrategicamente a ponto de seu concorrente pode até ter a mesma coisa que você, mas se você apresentar o que você está trazendo naquela estação de maneira diferente, você já está um ponto na frente dele. Exatamente. Eu sempre falo isso. Vamos compor looks diferentes?
Vamos colocar na vitrine diferente? Vamos colocar a vitrine com as cores da estação? Se o seu concorrente for lá e colocar a mesma peça, tira a sua. Porque você tem variedade. E coloca outra peça. Isso é incrível, né, Michele? Aí tem a ver com o quê? Nessa hora eu acho que tem a ver com conhecimento. Conhecimento. Aí já não é mais só pensar na concorrência, é pensar que além de eu olhar para dentro do meu negócio para gerir ele diferente, eu preciso ir atrás de conhecimento, porque é o que você acabou de falar. Na estação tem várias cores, várias combinações. Se você ficar apegado a uma coisa só, que é só o que o seu fornecedor te oferece, ou só porque você viu em algum lugar, ou seja, no seu concorrente, e não vai atrás de aprender sobre isso, você vai estar sempre na mão dele. Sempre na mão dele. Então, o que eu faço? Se eu tenho, vamos supor, um conjunto, e eu vi que o meu concorrente tem, eu coloquei ele na vitrine, ele foi lá e colocou também. Eu tiro o meu, coloco uma outra peça da coleção, e aí o que eu faço? Se é um conjunto, eu desmembro ele. Olha aí. Gente, anota isso é uma chave. Então, põe uma calça com outro cropped, com outra blusa, pego a blusa, coloco com uma saia, eu desmembrei. E agora, é igual? Não é igual. Ficou diferente. Tem como ele me copiar desse jeito? Não tem. Até porque ele não vai saber nem como fazer, por falta de conhecimento do que está sendo trabalhado ali internamente. A estratégia é tudo, né, Michele? A estratégia é tudo. A estratégia, nessa hora, te tira do mais do mesmo. E parece pouco, mas é uma linha de diferença. Mas essa linha é o que você ganha mais. É a linha que te faz ser diferente. É a linha onde todo mundo quer estar junto com você. Porque você não é mais do mesmo. Do meio. Né? E aí as pessoas esquecem. Eu não sou mais o produto do meio. O produto do meio. A gente se envolve muito com isso, né, Michele? Muito. E aí você não tem sossego quando você não consegue perceber que você tem que fazer uma estratégia diferente, né? Então, a pessoa vai embora para casa. Eu estou falando porque eu já fui assim, né? Não é? Hoje eu penso diferente, mas antigamente ia embora para casa, ficava preocupada, me tirava o sono, falava, né? Ficava só pensando, nossa, como que fulana fez isso? Como que fulana trouxe a mesma roupa que eu? Como que fulana coloca lá na vitrine? Sabe, minha roupa estava lá semana passada e agora colocou mais barato que eu. Então, assim, enquanto eu estava pensando nisso, não vinha nenhuma ideia. O que eu posso fazer para ficar diferente? A pergunta Essa é outra, a pergunta, né? Em vez de eu ficar lá, como que o meu concorrente teve coragem de fazer isso? Que cara de pau. Aí ficava lá, como? Não. O que eu posso fazer hoje para ser diferente? Então, essa é a pergunta que eu me faço toda vez que eu estou em alguma não é zona de perigo, né? Mas digamos assim, o que eu posso fazer para ser diferente? E ali é incrível, ali a sua mente vai desenvolvendo, e aí você consegue fazer várias estratégias e sobressair diante da concorrência. Ou seja, quando você começa a perceber que, na verdade, você está entrando na zona de conforto, né? Exatamente. Porque quando começa a acontecer isso é porque a gente está numa zona de conforto. Ah, tá tudo bem, vou deixar, isso, tá tudo certo. Isso. Aí quando você percebe que está ficando assim, falando, opa, é a hora de eu movimentar, de eu fazer alguma coisa diferente, alguma estratégia, buscar um fornecedor novo, aí você já começa a criar, ao invés de ficar se perguntando por quê, né? Tem uma já passei por isso também bastante lá na empresa, que sempre tinha uma pessoa que trazia umas peças iguais e sempre colocava mais barato. E aí acontece, né, da gente ter clientes em comum. Aí o cliente falava assim, não, mas vende para mim por esse valor, porque fulana tá com esse valor. Eu falo, não, mas essa roupa não chegou aqui para mim nesse valor. Para mim, ela teve um custo. Se ela está fazendo isso, sei lá, não sei o que ela está fazendo, como ela consegue. Às vezes a empresa dela é menor, funcionário menor. Ela mesma é que vende, ela não tem vendedor. Não, para mim, eu não faço. Eu não faço. E eu deixo para o cliente, né, aberto. Pode ir lá e comprar, porque eu não consigo fazer esse valor para você. Sabe o que acontece? O cliente compra de mim. Sabe por quê? O concorrente falou que tinha. Mas no final ele não tem. Nossa, isso é grave, gravíssimo. Então, tem muito concorrente fazendo isso, porque hoje o mundo é muito digital, então as pessoas pegam as fotos, coloca lá, às vezes, que é o mesmo produto, mas você vai lá comprar, não tem. Coloca um valor abaixo, às vezes, só para te prejudicar. A demanda é alta. É alta, mas ele não tem. Então, quando você fala para o seu cliente, olha, para mim não é esse valor, eu não consigo fazer, mas você pode ir lá. Eu não tenho medo de falar isso para o meu cliente. E ele não deixa de comprar de você, né? Não deixa, o cliente volta e fala assim, não, mas fulano não tinha. Mas será que ele tinha a mesma peça? Fica a dúvida, né?
E aí a gente pensa o que E quiser. se tinha também, entendeu? A concorrência, assim, ela fica tão focada no que você está fazendo, ou que no que você tem, que ela não ganha dinheiro. Então, ela não consegue investir de volta no próprio negócio. Então, é muito limitado. Comprou, vendeu, como diz aquela frase, né? Vende o almoço para comprar a janta. Então, ele fica nesse ciclo ali, né? Ele não tem dinheiro para poder investir e ter quantidade e ter variedade. Fica ali nesse pouquinho. Nesse pouquinho. E você falando da questão da concorrência, né, de ficar fazendo mais do mesmo, ficar copiando, aí eu lembrei de uma situação que todo mundo não conhece, né, vai conhecer agora, que é a questão do McDonald's e do Burger King, né? Exatamente. Eles têm uma rixa fortíssima entre eles, né? Existe uma máxima, né, que diz que toda vez que o McDonald's faz um estudo, abre um negócio, logo depois aparece um BK, que é o Burger King, em seguida, né? Ou perto, do lado, ou do outro lado da rua. Ou seja, ele está sempre ali, como se fosse no calcanhar dele. Mas eles trabalham tão bem essa concorrência que é muito definido o público, né? O que eu acho mais interessante é isso. Eles têm públicos para os dois. Os dois atendem os clientes, os dois trabalham juntos. Então, a gente chegar nesse nível de maturidade de concorrência é bom. Não é que eles não incomodem um ao outro, né? Tanto é que eles fazem algumas ações para tentar se diferenciar. Mas os dois têm públicos, porque tem gente que gosta muito do sanduíche do BK e tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de McDonald's e só compra McDonald's, né? Inclusive, eu estou falando o nome deles aqui, eu nem sei se a gente vai ser... Não, acho que não, você bloqueado. A gente pode ser bloqueada, né? Mas, enfim... Só tomando aqui para vocês entenderem. São duas sanduicherias, são concorrentes entre si, onde uma, que é a mais conhecida hoje no mercado, ela atua, a outra vem em seguida e coloca ali o ponto de venda dela. Mas as duas não atrapalham uma a outra, porque senão elas não faziam, né? Sim, mas se a gente parar e pensar, a primeira citada é a que está na frente. Por quê? Para ela implantar uma loja, ela fica 1 ano estudando o local. São as esquinas mais caras da cidade. Sim. E é só em esquina. Sim. E a outra sanduicheria não. É sempre do outro lado da rua. Não é de esquina, pode ser em qualquer lugar. Ele aproveita o espaço, né? E o outro já não consegue aproximar, não consegue muito aproveitar o espaço, porque ela tem que colocar perto, que é a condição que eles têm lá por uma questão de estratégia. Mas, enfim, funciona. Só que uma não fica vigiando a outra a ponto de, eu não vou fazer isso porque o outro vai fazer. Não, elas fazem as ações delas independente uma da outra, mas ficam próximas para garantir que as duas estão levando o bolo que é de cada uma. Que é de cada uma. Que é outra coisa que a gente precisa entender, todos os lugares. Então, você vende roupa, outro vai ter outra. Se você abrir uma loja de roupa, vai ter outra de roupa. Farmácia. Farmácia é incrível. Você nunca vai num lugar que tem uma farmácia só. Na rua sempre tem 2, Nossa, isso 3, é verdade, Michele. Nossa, bem lembrado. Quantidade de farmácias, às vezes, que tem na mesma rua. E todas vendem, né? Todas vendem. São as mesmas medicações, às vezes o preço vai variar uma ou outra, mas acontece muito. Por exemplo, eu lembrei de mim, às vezes acontece de eu chegar numa farmácia, do lado da outra, uma tem um produto que é mais caro, mas, de repente, ele tem algumas coisas que eu quero que tenha ali, a outra não tem. Mesmo a outra sendo mais barata, eu compro dessa daqui. Ou, às por vezes, conveniência, produto, facilidade. Variedade, ou seja, atendimento. Pois né? para ficar claro que não é só na moda que isso acontece, né? Não é. Então, qualquer nicho que nós formos olhar, qualquer empreendedora que estiver aí empreendendo em qualquer nicho, se ela prestar atenção que concorrência não é um problema, mas uma oportunidade de melhorar o seu próprio negócio, já está ganhando aí, né, Michele? Já está ganhando. Então, o que a gente precisa fazer é se preparar, né? Observar, não a ponto de parar o que está fazendo, mas observar o que eu estou fazendo de diferente, o que ele está fazendo. Enquanto a gente está sendo copiado, é bom, né, Michele? Exatamente. O difícil copiar é melhor do que ser... né? Porque se você está sendo copiado, é sinal que você está sempre à frente. E se você está copiando, aí você tem que ligar um sinal de alerta, né? Não está legal e você não vai muito longe copiando, Exatamente. Porque você vai estar sempre atrás. Você está atrás, você não tem referência, né? Não tem referência. Perdido, e aí fica aquela coisa assim, se o fulano não fizer algo, como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou sair da minha dificuldade? Porque, às vezes, a outra pessoa que está sempre na frente, ela chega a um ponto que ela consegue se destacar ou crescer, qualquer nicho, ela já começa a olhar aquilo como, eu preciso fazer isso porque eu estou com muita dificuldade. Não, ela começa a planejar. Não, nesse momento aqui, eu sei que vai cair, eu tenho uma baixa, então eu preciso me preparar para eu não ficar no desespero, porque
Eu falo muito isso também, né? Que no desespero a gente faz coisas desesperadoras. E aí é onde a gente entra pro buraco. Isso, né? só afunda. Porque a gente não pensa, no desespero a gente não pensa, a gente só age. E a ação sem um pensamento, um entendimento, ela só te leva para o prejuízo e para o problema, né? Aí a gente acha que está resolvendo um problema, mas a gente pode estar criando vários outros. Vários outros. Então, ter essa organização, esse planejamento com antecedência, mesmo que seja simples, gente, não é nada com muito papel, né, Michele? Não é, Pelo gente, contrário. é detalhes. Você viu tudo isso que a gente falou? São detalhes. Né? Por exemplo, o concorrente colocou uma roupa lá, a minha estava na vitrine, mas ele foi lá, eu tirei. O que eu fiz, eu desmembrei, coloquei outra cor, que é a cor da estação. Então, é detalhes, mas faz toda a diferença. E isso é que vai fazendo você ficar cada vez mais distante do seu concorrente, a ponto dele estar ali, você saber que ele existe, mas ele não é para você um incômodo ou um problema. Pelo contrário, é mais alguém que você consegue, inclusive, entender o seguinte: nossa, que bom que tem ele ali, porque todo mundo que passar e for na loja dele, e se tiver algo na minha loja que não tem na dele, ele vai vender e eu também. E eu também. Então, é movimento para os dois. Então, quando a gente olha de forma positiva, muda tudo, né? Muda tudo. Então, assim, eu acho que a gente tem que ir nessa linha. Abrir um diferencial, ver o que é que você pode melhorar, como você pode sair aí desses concorrentes. E outra coisa, assim, você fazendo essas técnicas, esse diferencial, o seu cliente, ele vai começar a perceber que você sempre tem algo a mais, que você tem coisas diferentes. Agora, ele também vai perceber que o outro só te copia. Os próprios clientes chegam na loja falando: ai, você viu que fulano trouxe a sopa que você trouxe? Deixa fulano. Ele é ele, eu sou eu, né? Eu sou eu. E quando você chega nesse nível de entendimento e maturidade, por trás disso vem muita experiência, né, Michele? Muita experiência. Muito tombo também. Muito tombo, né? Porque a gente não acerta todas as vezes, não que é outra acerta. coisa que a gente precisa entender. Exatamente. Então, quando a gente olha, por exemplo, olhar para uma concorrência que está maior que você também é bom, porque você aprende com ela coisas que ela fez e não deu certo. Então, você já sabe que é uma coisa que, de repente, para você também não vai dar, isso analisa. Então, por isso, estudar o mercado, se participar de feiras de negócio, né, Michele? Exatamente. Abre a mente e as oportunidades de novas apresentações para o seu próprio negócio, né? Então, por exemplo, pensar numa vitrine diferente. Se você vai numa feira de negócio, você vê algo diferente que vai te destacar já no meio que você está. Às vezes, você vê numa feira de negócios algo que é diferente do seu nicho. Mas a ideia é tão boa que você consegue adaptar ela. Como sua mente está tranquila, preparada para receber o novo, você consegue adaptar ela para o seu negócio, né? Exatamente. Às vezes não é nada daquilo do seu negócio, nada do seu ramo. Pode ser uma empresa aí de ovos. Se você for lá, só de você ver como fazem, o padrão deles, como eles trabalham, a produção, dali você já tira ideias para você colocar e implantar na sua empresa. E aí é onde o jogo vai mudando, né, Michele? Então, ler é muito importante. Fazer mentoria é muito importante. Estudar o mercado, estudar tendência, troca de coleção. Isso tudo que o empreendedor, se ele não tiver focado nisso, ele não vai manter no mercado. E aí ele não consegue entender por que não cresce, né, Michele? Não cresce, fala: nossa, eu trabalho tanto, nossa, eu faço tanto, eu não tenho tempo, mas eu não saio do lugar. E, sabe, eu ouvi muito no ano passado, assim, nossa, mas nós não estamos vendendo, tá tão difícil, tal. Aí eu falo assim, não, vendendo tá. Aí as pessoas chegam, né, abrem o olho, falam: como assim tá vendendo? Eu falei: não, eu sei de empresas que estão vendendo. É lógico que elas não estão vendendo num volume estrondoso, mas não parou de vender nenhum mês, não teve dificuldade de vendas. Ela teve que readequar perfil de cliente, teve que readequar alguma estratégia de venda, mas ela não parou de vender. Não parou. Ela não parou de faturar. E aqueles que entendem que, inclusive, ele deixa de faturar uma semana, ele não tem nada entrando no caixa, ele tem que abrir um sinal de alerta enorme. Sinal que ele não está preparado para lidar com aquilo, ou seja, ele não estudou, ele não olhou para o mercado devidamente, ele não foi em algum evento que fala de negócio para ele entender o que está acontecendo com o negócio, né, que é o dele, com o mercado onde ele está inserido e o que os grandes players, né, do mercado, que nós usamos esse termo, estão fazendo para se sobressair diante da situação. Então, a gente pode aprender com o outro, né? E não olhar para ele como sendo algo que me incomoda ou que me atrapalha.
mas eu tenho que sair de onde eu estou, né? Tem que sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto. Tem que se movimentar, né, Michele? Conversar com outros empreendedores. Gente, isso é tão valioso, né? Você pegar uma pessoa aí que está 30 anos no mercado, se você tiver oportunidade, conheça a história de vida dessas pessoas, né? Vai atrás também de ler. A história do Red Bull é incrível. Pois é. Do Ford também, a Ford é uma história incrível. Então, assim, dali você tira ideias, fala assim, gente, olha quem eles eram, né? E olha o que se tornou. Aí você começa a pensar, eu também posso chegar, mas aí você começa, é o que eu falo, quando a gente começa a abrir a mente, é incrível, a mente da gente vai trabalhando para aquilo acontecer. Se eu parar e pensar, falar assim, nossa, eu quero ser conhecida no país inteiro. Gente, vai acontecendo naturalmente. Vai acontecendo. É quando você... eu ouvi isso de um mentor, né? Quando você começa a vibrar num ambiente diferente para estar próximo dele sempre que você puder, e aí você vai crescendo, né? Então, você vai vibrando até o que está mais próximo. Aí você chega ali e a vibração fica intensa. Aí te dá mais gancho para o próximo. E você vai subindo de nível. E é onde você cresce. Mas só tem como crescer fazendo as coisas que você acabou de falar, né? Exatamente. E não parar, não ficar na zona de conforto, não ficar ali pensando, não, tá bom. Tanto que eu tô ganhando tá bom. Não, gente, não tá. Não tá. A gente tem que estar produzindo sempre. O bom é você falar assim, não, olha, apesar de eu não ir trabalhar hoje, mas meu faturamento me permite programar uma viagem, me permite investir em mim mesma. Porque hoje isso é muito importante, que o primeiro valor da empresa é você mesmo, né? É você mesmo, exatamente. Você primeiro tem que pensar o quanto você está crescendo, porque se você também não estiver crescendo, e só sua empresa, uma hora isso vai parar, né, Michele? Vai parar. Porque aí você mesmo não vai dar conta de acompanhar aquilo que o mercado está trazendo para você de oportunidade, que é aquilo que a gente vai trabalhar na nossa imersão, né? Exatamente. Quando a preparação, a oportunidade e a experiência estão juntas, é onde a gente dá o salto. Dá o salto. Virar a chave. Então, só ter experiência e, às vezes, não estar preparado, a oportunidade chega e vai embora. Vai embora. Porque naquele momento que chega, que aquele volume de vendas chega, você fica perdido ali, você não sabe o que você faz, você perde venda, você perdeu a oportunidade, o cliente passou, pronto, acabou. Nunca mais ele volta. E só para dar um gancho para vocês, na nossa imersão, nós vamos falar muito sobre isso, não só dizer, mas nós vamos falar para vocês como você tem que se preparar para a oportunidade chegar e você não perder. Isso é muito importante, tá? A nossa imersão vai ser dia 31 de março, das 9 às 17. Quem tiver interesse, se inscreve no nosso canal, que a gente vai estar sempre falando aqui. Entra na nossa página da Revelare, @Revelare_TM. Começa a seguir a gente, entra lá no link, chama no WhatsApp, que a gente vai passar todas as informações que vocês precisarem. E é muito conhecimento, né, Michele? Muito conhecimento. Juntar eu e a Laine aqui, eu com a minha experiência, ela com o conhecimento dela, com a liderança que ela já teve. Gente, é sério. E assim, é a união de conhecimento de quem já aplicou, de quem já viveu, não só ganhando, mas também perdendo em alguns momentos, né, Michele? Então, vamos encurtar o tempo, se a gente pode ajudar as pessoas, né? Isso, e o que a gente quer é fazer diferença na vida de vocês, mulheres empreendedoras. A gente quer que vocês também sejam mulheres de sucesso. E as chaves são simples, como a Michele vem repetindo aqui algumas vezes. São simples, são chaves que, quando a gente percebe ela, você fala, não acredito que era só isso e eu não percebi. Mas, às vezes, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de alguém para ajudar a gente a enxergar. E eu sempre busco isso, e eu falo muito isso para a Michele também, para ela buscar sempre. A gente tem que beber em outras fontes, a gente precisa de ajuda para a gente continuar crescendo. E quando está dando certo, a gente vai seguindo junto, e logo eu venho com outra ideia e vai acrescentando. É assim que a gente cresce. Achar que sozinhos nós vamos ficar muito tempo, difícil, né, Michele? Não fica. Inclusive, se nós olharmos aí para grandes empresários de sucesso, referências hoje no nosso Brasil, vocês vão ver que todos eles sempre estão em grupo. Sempre. Eles sempre estão reunidos tratando de negócio, eles sempre estão reunidos falando de oportunidades, de crescimento, de inovação. Mas eles estão juntos, ou seja, juntos eles sabem que eles vão longe. Exatamente. Vem a troca de experiência ali, né? Um aprendendo com o outro e vai embora. Então, empreendedoras, nós queremos contribuir com a sua vida. Nosso propósito é ajudar você a crescer, é
é você descobrir dentro de você mesma o quanto você é capaz e que você pode estar na frente, inovando, se preparando para não perder mais nenhuma oportunidade. Então, isso é uma decisão, isso é uma escolha. O que você vai escolher? Mais do mesmo ou ser diferente e crescer? Então, fica aí a pergunta para você. Vamos mudar o nível, meninas. Vamos subir um degrau. E esperamos vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio hoje, tá? E continue compartilhando com a gente todas as sugestões que vocês tiverem. Nós vamos soltar enquetes ainda mais vezes para vocês. Pesquisas, né, Michele? Quanto Isso. mais, melhor, para nos ajudarmos a preparar toda essa imersão para vocês, tá? Que é lógico que vocês vão contribuir. E espero que vocês tenham gostado e possam nos colocar aqui no canal. Coloca comentários, fala, olha, eu gostei mais desse ponto no podcast de hoje. Eu gostaria de ouvir mais sobre determinado ponto que vocês falaram no podcast. Isso contribui bastante para a gente ajudar no crescimento de todas que puderem nos ouvir. E compartilha, gente, envia para outras empreendedoras, para que elas possam conhecer a capacidade que elas têm e as oportunidades que elas podem aproveitar a cada dia, tá? Conte com a gente, né, Michele? Estamos aqui, gente. É só chamar, tá bom? Gente, obrigada e até a próxima.